Ei, bom dia. Bom dia, pessoal. Tô vendo Maria Clara aí. Bom dia. Se alguém Bom mais dia. câmera será ótimo. Arthur, bom dia. Vitória, Davi. Ixi, peraí que tá entrando um monte. Bom dia. Marina, bom dia. Matheus. Bom dia, tia. Gabriela, Bruna, Murilo, Gabriel Kenji, Luana, Giovanni, Ian, Ana Júlia, Amanda, Diego, nossa, deixa eu ver, eu acho que eu falei todo mundo. Mariana, Bom dia, tia. bom dia, amores. Gabriela, já falei. Norberto, bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Murilo, bom dia. Vamos lá, meus amores, para adiantar, podem pegar o material de vocês na página 92, capítulo novo hoje. Thales, bom dia. João, Henrique, bom dia. Marcelo, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Mateus, Marcos, bom dia. Mateus Sutil, bom dia. Bom, gente, Bom vamos dia. lá. Página, como eu disse, né, 92. Vamos falar um pouquinho de cinema, né? Desvendando a arte cinematográfica. Aqui, a imagem que aparece é do filme do Homem-Aranha, né? Aí tem até escrito no Aranhaverso, lançado pela produtora de entretenimento Sony Pictures, e ganhou o Oscar de melhor animação em 2019. Então, pessoal, eu gostaria muito que vocês ligassem as câmeras, tá? Tem pouquíssima gente com a câmera ligada, então gostaria muito de ver vocês. E aqui está falando o seguinte, sobre a arte cinematográfica. Que a arte cinematográfica, ela é um produto de diferentes culturas e que nelas se expressam e que se transformam, certo? Ou seja, nós sabemos que o cinema ele se apropria de diversas culturas, de diversas obras literárias para transformar aquilo numa arte cinematográfica. Essa arte tem grande alcance na sociedade, encantando-a com os enredos produzidos para o cinema ao redor do mundo. As obras cinematográficas às quais assistimos são resultado de uma filmagem que, com a utilização de câmera, capta imagens ou as produz por meio de desenhos. Desculpe. Desculpem, gente. Só um minutinho aqui. Isso. Voltando. Então, as obras cinematográficas a quais assistimos são resultados de uma filmagem que, com a utilização de câmera, capta imagens ou as produz por meio de desenhos, fotografias e outras técnicas. Os filmes podem ser de longa ou curta-metragem. Vocês já ouviram esse termo? Longa-metragem, curta-metragem? Sim. Longa-metragem, né, é um filme que tem uma duração maior. Curta-metragem é um filme de uma duração menor. Por exemplo, não se refere só a filmes, se refere a séries,
as novelas, tá bom? A minisséries, tudo isso tem questão de longa-metragem ou curta-metragem para retratar a realidade ou ficção, quando, em geral, contam uma história irreal. São coloridos ou preto e branco. Sabemos que a variedade do cinema é gigantesca, não é mesmo? Segundo os historiadores, foi em 1895 que o cinema surgiu, com uma evolução da fotografia, mostrando a possibilidade da projeção de imagens em movimentos. Só um minutinho. Mostrando a possibilidade da projeção de imagens em movimento. No início, os filmes produzidos exibiam somente breves cenas do cotidiano, como as saídas dos trabalhadores de uma fábrica, um trem chegando à estação. Mas, no século XX, o mundo do cinema começou a ter a perspectiva de arte, porque as imagens, naquela sequência, passaram a contar histórias. E, a partir daí, a arte do cinema foi ganhando cada vez mais recursos, foi se popularizando, foi adentrando a casa das pessoas por meio da TV e se transformando numa forma de entretenimento consumida por todas as idades. Hoje é possível carregar filmes na mochila ou no bolso por meio dos smartphones e notebooks, e é difícil imaginar como seria viver sem as histórias contadas por essa arte. E você? É ligado no universo do cinema e dos filmes? Pensando nisso, troque ideias com o professor sobre as questões a seguir. Vamos lá, vocês são, pessoal, ligados no cinema? Ô tia, sabia que... Sim, Cinematográfico? sim. Sabia que o primeiro longa-metragem animado foi em 1937, em que a Disney lançou A Branca de Neve e os Sete Anões? Perfeito, tá vendo quanta informação? Vocês sabem da história do Titanic? Já contei para vocês a história do Titanic? Eu Sim, já vi o Titanic é uma filme. puta metragem. O Titanic, na verdade, ele é primeiro foi um navio, né? O maior navio feito para aquela época, e eles acreditavam ser indestrutível. E nós sabemos que na sua primeira viagem o Titanic afundou. E aí nós vimos que foi feito um documentário, tudo, e anos depois, não me recordo agora exatamente qual foi o ano do Titanic, mas deve ter aproximadamente uns 20 anos, que foi feito aquele filme Titanic com Leonardo DiCaprio, com aquela cena, né, épica dos dois na ponta do navio, aquela história toda. Vocês sabem de qual filme eu estou falando? Sim. Sim, perfeito. Por que é que eu estou falando isso? Só para vocês terem uma noção da complexidade que é produzir um filme. O que aconteceu? O Titanic, quando ele foi produzido, para reproduzir aquele navio, eles fizeram uma maquete quase em tamanho real, certo? E aí eles precisaram de muito patrocínio, porque nós sabemos o quão caro é produzir algo assim. Imaginem, né? E aí, para aquela maquete, depois, né, da produção do filme, eu assistindo a uma reportagem, eles disseram o seguinte, que com todo o patrocínio que eles tiveram, eles gastaram coisa de 7 milhões na produção da maquete
e do filme até onde ele tinha sido filmado. E aí não tem um momento em que o Titanic ele bate no iceberg, ele choca no iceberg e ele racha Sim. e ele quebra. Ou seja, eles só tinham uma chance daquilo dar certo. Se naquele momento em que o Titanic se chocasse, estou falando do filme, ele não se rompesse da forma como deveria ser, eles perderiam todo esse investimento de 7 milhões que eles gastaram com a maquete. Ou seja, não haveria filme. E aí, por que é que eu estou contando para vocês? Porque tem muita coisa envolvida na arte cinematográfica. Quando o filme vem pronto para a gente, maravilhoso, encantador, cheio de efeitos especiais, a gente não se dá conta do que passa por trás daquilo. Então, parem para pensar se o Titanic não tivesse rompido da maneira correta, se esse filme não tivesse conseguido ser produzido, ele não seria também, né, até há pouco tempo, hoje nós temos outros, o maior campeão de bilheteria da história. Ou seja, se eu não me engano, até 2010, Avatar, alguém sabe da época de Avatar? 2015, mais ou menos? Vingadores Ultimato superou Avatar. Sim, pois é, mas Avatar, se eu não me engano, é de 2015. Então, 2009, tia. Então, quer dizer, durante 15 anos, nenhum outro filme superou Titanic em relação à bilheteria. Só para vocês terem uma ideia dessa história. Aí veio Avatar, Star Wars, superou, e depois veio Vingadores, que superou. Certo? Então, hoje, Vingadores é o campeão de bilheteria. Star Wars não superou, não? Que, ó, é muito mais a gente tem que Vingadores, tá, galera? Mas a gente tem que pensar que hoje as pessoas se interessam mais, né? Antigamente era menos. Proporção também, né? Vocês acham que hoje as pessoas se interessam mais por cinema do que Eu antigamente? acho. Olha, Antônio, eu acho que menos, porque tem muitas outras coisas também. Não, eu gosto dessa discussão. Eu nem estou interessada nessas perguntas, mas eu gosto dessa discussão. Por que, Antônio, você acha que hoje as pessoas se interessam mais por cinema do que antigamente? Nossa, tia, eu não sei. Talvez Deixa eu porque pensar ele ficou mais Eu disponível acho que para as pessoas. antigamente, porque hoje em dia Porque, tem tipo, mais fazer quando a pessoa tá livre. Mas hoje em dia tem mais gente do que antigamente. Eu acho que antigamente era mais ativo isso. Tia, eu acho que depende, porque, Peraí. tipo, Olha só, Porque hoje em dia tem melhor qualidade os filmes e sai primeiro. eu estou tentando acompanhar o raciocínio de vocês. Eu vou interromper a tela para que eu consiga ver todo mundo. Tentem ligar as câmeras. Eu estou tentando acompanhar o raciocínio de vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de Então, falar. vamos lá. Matheus, pode falar. Eu acho que antigamente isso aí era mais ativo, as pessoas iam mais porque, assim, era uma inovação, assim, mais para a época, né? Hoje é muito menos comum e não tinha televisão nessa época. A gente hoje fala assim, se não der para ir no cinema, a gente espera sair na televisão, a gente compra o filme depois na internet. Lá não. Mas, tia, sabe por que pra mim isso não faz? Porque, Outra pessoa agora. Antônio começou a falar. Se, o filme é muito bom, tipo, tá todo mundo querendo ver, eles não vão esperar o filme passar no cinema, aí todo mundo começa a contar o que vai acontecer e para comprar depois. Eu acho que elas vão lá e vêm na hora.
Ou Tipo, seja, hoje hoje você em acha que dia- as pessoas não querem ficar para trás, ela quer Isso. estar inteirada do que está acontecendo ao seu redor, ok? Mais Ô, tia, alguém? Antigamente, tia, antigamente, eles não sabiam se o filme era bom ou se ele não era. Então eles ficavam meio na dúvida em gastar dinheiro ou não. Mas hoje em dia, com a internet, todo mundo faz reviews e etc. E aí as pessoas veem que todo mundo fala que o filme é bom e querem assistir também. Eu Mais ia falar isso alguém? também, tia. tia, eu acredito Pode que mais falar. antigamente, porque hoje em dia as pessoas elas têm outros meios de lazer. Tipo assim, apesar do filme ser mais interessante hoje em dia, as pessoas têm mais meios de lazer. Antigamente elas não tinham tanta coisa para fazer como hoje, aí eles iam ao cinema. Apesar de que antigamente tinha menos gente do que hoje. Eu concordo com tudo isso que vocês me disseram. Com tudo isso que vocês me disseram. Só que hoje nós temos acesso mais fácil ao cinema. Talvez por isso nós, como eu vou dizer, talvez por isso a gente assista mais filmes do que antigamente, porque nós temos um acesso mais fácil. Quanto tempo Linhares ficou sem cinema? Muitos anos, muitos anos. Eu me lembro, vocês vão rir agora da minha cara, mas eu me lembro de ir a um cinema aqui em Linhares, não tem onde a Lixo Esporte, naquela esquina ali, da Fioreto, não tem? Ali era um cinema, há Ah, tia, eu muitos lembro, anos. minha mãe disse. Ô, Eu tia, era criança. Então, ali teve um cinema. Depois que acabou aquele cinema, Linhares ficou anos sem ter cinema. Então, por exemplo, uma população, que Linhares é uma cidade, apesar de interiorana, é uma cidade que tem uma população muito grande. A gente só tinha acesso quando ia para outros lugares que tinham cinema, concordam? Então, hoje, a gente acaba assistindo a mais filmes devido à facilidade no acesso. ô, tia, Antigamente, nós não tínhamos tanta facilidade. Mas, em contrapartida, antigamente, nós valorizávamos as locações de... Ah, mano. Fitas, né? Não vou falar nem DVD, não, vou falar fita. Existiam locadoras, ficavam lotadas nos finais de semana, porque a preferência da população era pegar filme muito legal para assistir no final de semana. Nossa, tia, eu lembro que quando a gente ia passar muito tempo na biblioteca, que a gente pegava um livro para ler, eu pegava lá e comprava um filme, mano. Toda semana, muito bom, mano. Pois é. Então, assim, nós na tínhamos escola. acesso de outras formas, né? E tem tudo isso. Por isso que eu falo que eu concordo com tudo que vocês disseram. Porque hoje nós temos 1 milhão de coisas para fazer. Antigamente, né, a quantidade de diversão ela era mais restrita. Hoje não. Hoje nós temos muito mais coisas, né? ô, tia, mas na época do Titanic já era normal. Na Como, época do Titanic Antônio? na Titanic já era normal ter cinema em todas as cidades, todos os lugares ou não? Na minha época, Não, na época do Titanic, quando lançou. do Titanic, não. Linhares mesmo não tinha cinema quando lançou Titanic. Então, por isso que não vendeu tanto também. Não. As pessoas saíam daqui para ir para Vitória assistir, para você ter uma ideia. Entendeu? Igual muitas vezes, no meu período assim, de adolescente, de jovem,
Quando tinha um show muito bom, a gente saía daqui para assistir um show em Vitória. A mesma coisa acontecia com o cinema. Ô, O tia, filme era muito bom, a gente ia para Vitória assistir. Porque não tinha. Certo? Então, tia, fala. você é da época que o Titanic era dividido em duas partes? Não, eu sou da época do filme. Eu sou da época do filme, dessa produção. Eu devia ter uns Que era 9, dividido em duas fitas, tia. 10, quando o Titanic foi lançado. E aí eu vi essa reportagem falando, né, da produção do Titanic. Se vocês procurarem, vocês até vão encontrar isso na internet. Ele era dividido em duas fitas? Não, não. Foi feita uma maquete em tamanho real que precisava se chocar com o iceberg, que é a história real do Titanic. No momento em que ele se choca com o iceberg, ele se rompe. Então, o filme tinha que passar a realidade. Se ele não se rompesse dessa forma, eles perderiam toda a produção feita até aquele momento. Então, é sobre isso que eu estou falando para vocês. Que a gente não faz ideia do que se passa por trás de uma produção artística cinematográfica, ok? Então, compartilhando a tela com vocês, virem aí, por favor, nós vamos para a página 94. Na página 94, vocês vão ver que nós temos um roteiro de uma animação. E quando a gente fala em animação, nós falamos em desenho animado. Só que nem sempre, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Assim como os filmes, vamos pensar em filme de ficção científica. Os filmes de ficção científica hoje têm tantos efeitos especiais que você fala assim, gente, eles se superam o tempo inteiro, a gente não tem noção de como eles conseguem fazer aquilo. Mas as animações também passaram por esse processo de evolução. Nós temos animações que eram bem simplesinhas, bem precárias, e nós temos as animações hoje com inúmeros efeitos, com movimentos extraordinários, que antigamente não era possível, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, assistam A Caverna do Dragão. Nossa, tia. Eles faziam isso Tia, porque meu era irmão- feito à mão antigamente Tia. e hoje em dia é feito a computador. Não, assistam A Caverna do Dragão. Aqui em casa, a gente assiste até hoje. Eu coloco no YouTube para Rafaela, eu adoro. Tia, Então, por exemplo, a gente sabe que se colocar A Caverna do Dragão, tem o quê? Tem uma imagem diferenciada, tem efeitos não tão bons quanto as animações que a gente vê hoje. Mas a história supera tudo isso, não é verdade? tia. Sim. Meu irmão, ele disse que quando ele era muito pequeno, ele assistiu Caverna do Dragão e ficou com medo, mano. Ele ficou... Pois é. Aí Né? a gente ri até hoje disso. É porque tem muitos mistérios em torno da história da Caverna do Dragão. Tem muitos mistérios, tem estudiosos a respeito da obra, vocês sabiam? Ou seja, por quê? Eles Porque há nunca muitas finalizaram. hipóteses em torno, né, daquelas crianças, em torno do fato deles nunca conseguirem voltar para casa, do fato de quem é o vilão realmente. Será que o vilão é o Vingador ou é o Mestre dos Magos? Então, tem muita especulação em torno dessa história, tá bom? Posso? Deixa eu... Vamos lá. Algumas etapas
tão importantes. Davi, você quer falar alguma coisa, amor? Bom, vamos lá. Algumas etapas são tão importantes antes de se produzir um filme ou qualquer outro tipo de obra audiovisual. Uma delas é o processo de criação do roteiro. Grifem isso aqui para mim, por favor. Um processo de criação do roteiro. O que é um roteiro de cinema? Um roteiro, ele pode ser definido como um meio de organizar o desenvolvimento de uma obra cinematográfica, ou seja, é um projeto escrito que contém, em geral, as diferentes cenas e como vão compor o produto final. Quem aqui já viu um roteiro de teatro? Por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo um teatro com os 2 sétimos anos. E aí eu tenho que fazer um roteiro. Aí eu coloco assim, Heitor entra no palco. Olha só, escrevo. Aí fala do Heitor, vem a fala. Nisso, Davi entra e fala tal coisa. Ou seja, eu tenho que fazer um projeto de tudo que vai acontecer em cena. Do mesmo jeito que eu tenho esse roteiro no teatro, eu tenho esse roteiro no cinema. Tá claro isso para vocês? Sim. Então, vamos lá. A cena, cada cena, olha só, é um trecho de uma filmagem rodada em um mesmo espaço, ou seja, em um mesmo cenário. Por exemplo, a cena do quarto é uma cena. A cena da rua é outra cena. A cena da igreja é outra. Ou seja, cada cenário define uma cena. Olha o nome, cena vem de cenário. Estão entendendo isso? Nunca tinha. Sim. Tia, você travou. Ela travou pesado. Travou. Arthur, Oi, vou te fazer a pergunta que eu queria te perguntar, cara. fala. O seu irmão, quando ele assistiu Caverna do Dragão, ele virou uma calopsita? Não. Oi? Porque você tinha falado que ele tinha feito... Gente, Mano, a tia se eu repliquei exatamente o som que ele fez, Pessoal, Caiu. então eu sou uma calopsita? mas eu já voltei. Posso continuar? Não. Sim, que a gente estava conversando sobre calopsitas, tia. Então, vamos lá, pessoal. A internet aqui no bairro, para quem mora aqui sabe que não vale muita coisa, né? Mas Tia, mas acabou do nada, tava tudo bem aí. não, mas aqui em casa hoje é a segunda vez que cai, Antônio. Tia, aqui já caiu umas 30 vezes. Aqui em casa hoje é a segunda vez. Por quê? Porque a gente tem 2 roteadores. Eu tenho um roteador aqui pertinho de onde eu trabalho e tem outro em cima onde o Rafael estuda, senão não dava conta. Ô tia, você mora onde? Jardim Laguna. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, hein? Eu falei para vocês escutaram até o ponto que eu falei, cena vem da palavra cenário, não foi isso? Uhum. Vocês já tinham pensado nisso? Que cena vem de cenário, que cada cenário eu tenho uma cena e eu preciso de um roteiro diferente? Porque, Por que você acharia que não? ora se passa numa sala, ora se passa numa cozinha, então eu tenho que ter roteiros para cada cenário, né? Para explicar quem é que vai entrar, quem é que vai sair, quem é que vai falar alguma coisa. Tudo isso se refere ao roteiro. Então, só aqui repetindo, para cada cena,
o autor do roteiro, ele é denominado roteirista, e aí ele vai descrever naquele roteiro as ações, os comportamentos da personagem, vai apresentar o diálogo, o cenário em que se encontra, e ainda vai indicar se a cena será de dia, se a cena será à noite, se vai ser ao ar livre, ou seja, aquilo que nós chamamos de cena externa, ou se vai ser em um lugar fechado, aquilo que nós chamamos de uma cena interna, como, por exemplo, num estúdio, certo? E aí eu falo, as obras cinematográficas, elas cresceram tanto que hoje nós temos cidades cinematográficas. O que é isso? Vamos citar, por exemplo, uma emissora de TV que faz novela, Rede Globo. Na Rede Globo, algumas cenas são feitas em áreas externas, como em cidades que realmente existem. Mas, na maioria das vezes, eles fazem o quê? Eles criam uma cidade cinematográfica, porque às vezes é mais barato fazer uma cidade cinematográfica do que levar tantos artistas para tantos lugares diferentes. Sabiam disso? No roteiro do filme, em geral, não é necessário constar indicações mais técnicas, por exemplo, como as câmeras se posicionam, como a iluminação. Essas informações, elas são acrescentadas a um roteiro técnico e que é elaborado depois desse roteiro que fala da personagem, que fala do espaço. Estão me entendendo até aí? Tá tudo bem? Nessa sessão, nós vamos conhecer o roteiro de uma animação chamada Velha História. É baseado no texto de mesmo nome, escrito por um poeta que eu gosto muito, chamado Mário Quintana. Antes, de nós vermos o roteiro, nós vamos ler a ficha técnica do filme, que, como eu disse, é uma animação. Então, deixa eu limpar aqui para a gente ver a ficha técnica. Essa ficha técnica diz o seguinte, gênero, animação. Aqui nós temos o nome da animação. Qual foi o diretor dessa animação? Ou seja, quem criou a história foi Mário Quintana. Só que quem resolveu transformar essa história em animação foi a Cláudia Jovim. Tem uma diferença, não tem? Por exemplo, A Culpa é das Estrelas. Quem é que se lembra aí o nome do autor do livro? É John sei lá o que, eu não lembro. Pois é. Não, é só para vocês terem uma noção. Porque quem escreveu a história foi uma pessoa. Quem resolveu transformar essa história em filme foi outra. Tá bom? É isso que eu quero falar. A direção é totalmente diferente da autoria. A duração, pequenininha, 6 minutos. Foi feito no ano de 2004. Tem um formato aqui. Esse formato está relacionado ao tipo de imagem. Uma produção brasileira, feita no Rio de Janeiro, colorido. Qual é a sinopse? O que é mesmo sinopse? O que a história se Resumo da baseia? história. É um breve resumo que tem o objetivo de convencer o leitor ou telespectador a ler ou assistir determinada obra. Então, sinopse. Um dia, ao pescar na beira de um rio, um homem pega um peixe. Tia, tô travando. Você está travando. Só pra
I. I. Mano, que Ô, Davi, aí você tá mais morrendo do que travando. E agora, pessoal, voltou? Caraca. Sim. Voltou. Então, um dia, ao pescar à beira de um rio, um homem pega um peixe. A partir de um gesto de afeto do pescador, os dois desenvolvem uma linda amizade que é admirada por todos na cidade. Do poema de Mário Quintana. Então, baseado no poema, foi feita essa produção. Hoje nós não temos mais tempo de ler todo o roteiro, mas nós vamos fazer isso na nossa aula de amanhã, que eu acho que amanhã agora nós temos aula na terça. Nós temos aula amanhã às 9h50. Terceira aula, não é isso? E aí, na aula de amanhã, nós vamos ler esse roteiro e nós vamos discutir sobre ele, tá bom? Vou fazer uma chamada rapidinha, vou interromper o compartilhamento. Começa Tia, pelo eu chorei. Eu li isso, eu chorei. Acabou a conversa. Conforme eu for chamando, vocês podem sair, tá? Amanda tá aí, tá com problema. Ok, tá com problema no áudio. Alicia, tá aí? Arthur Bauer, tá aí? Matos. Aqui. Arthur, ok. Não, desculpa, Cecília. Aqui. Beleza. Davi. Eu tô aqui. Diego. Presente. Diego. Esther, tá aí? Gabriel. Pessoal, me ajuda aí, Esther, tá aí? Não. Ok, Gabriel. Tô aqui, tia. Giovanni tá aí. Heitor tá aí também. Aqui. Luana. Aqui, tia. Matheus Vale. Aqui, tia. Murilo. Tô aqui, tia. Naika. Thales. Presente. Theo. Presente. Norberto. Presente. Arthur. Falei Pelé. primeiro. Meus amores, sétimo B liberado. Aí, tia, a gente tá muito top. Tchau. Ana Júlia. Tô aqui. Ana Luísa. Presente. Tenha um bom dia. Ana Clara. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Presente. Bruna. Presente. Daniel. Gabriel. Presente. Gabriela. Presente. João Henrique. Presente. Luísa. Presente. Marcelo. Presente. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Mari. Matheus Bissoli. Matheus. Desculpa, Marina, tia pulou você. Aqui, tia. Desculpa, meu amor. Marina presente, Matheus Bissoli, Matheus Marcos. Presente. Matheus Sutil. Presente. Vitória. Presente, tia. Tchau. Tô aqui, tia. Tchau. Zaira. Nicole. Beijos, fiquem com Deus, pessoal. Tchau.